Olá, galerinha da internet, tudo bem com vocês? Esse que vos fala, pessoal, Mando. Estou no canal Rapidinho da Química e vamos para mais um vídeo do canal e vou fazer uma mágica para rodar a vinheta rapidinho para começar logo. Galerinha, poucas semanas do Enem. Então, vamos fazer uma preparação aqui de alguns conteúdos que às vezes caem no Enem, né? E quais são esses conteúdos? É a parte orgânica, né? A parte orgânica, que me teve alguns pedidos. Essa parte orgânica é a nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, vamos imaginar que você já saiba o que são esses compostos orgânicos. Vamos falar de 3 ou 4 compostos orgânicos hoje, que são os alcanos, alcenos, alcinos e os ramificados, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. O primeiro, o alcano, só tem ligação simples. Alcano só tem ligação simples. A fórmula geral dos alcanos é CN H2N mais 2. Que esse N é esse? N é quantidade de carbonos. Então você vai dar nome aos compostos pela quantidade de carbonos. Você vai fazer a fórmula molecular molar desse composto sabendo a quantidade de carbonos que ele tem, certo? Aí vai falar, poxa, quantidade de carbonos? Sim, você vai olhar o composto, vai ver, né, quantos carbonos ele tem e vai dar nome a esse composto. E como é que eu faço isso? Facinho pra caramba, muito fácil, diga-se de passagem. Eu preciso saber ou gravar, né, que um carbono é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop, 4 carbonos é but, 5 carbonos é penta. Do penta para frente é o que nós temos, porque se for falar, o Brasil é 5 vezes campeão, ele é pentacampeão mundial. Se ele fosse mais um, hexa. Então, dos 5 em diante, é o que nós temos aí, hepta. Então, vocês precisam saber esse conceitozinho. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Beleza. Se eu tenho só ligação simples, e eu tenho 2 carbonos, é et, né? Et. Como é um alcano, terminação ano, é um etano, certo? Se forem 3, met, et, prop, é propano. 4, butano. 5, pentano. Aí eu falei, e 1? É um metano, é o gás metano, certo? Isso aí são só ligação simples. E aquela fórmula que eu falei para você, CN, né? H2N mais 2, se eu tenho 5 carbonos, que é o pentano, 5, ó, no lugar do N eu vou colocar 5, então C, 5, H, 2 vezes N, 10, mais 2, 12, H12. Você pode contar e ver que vai ter no pentano 12 hidrogênios, é a forma molecular, facinho de entender, certo? O outro composto, seguindo essa mesma lógica, é o alceno. Quem é o alceno? O alceno ele tem uma dupla ligação. E os mesmos conceitos met, et, prop, but eu vou usar aqui. Não vai ter diferença. Qual é a diferença entre eles? Que ele vai ter uma dupla ligação. Então eu tenho que numerar essa cadeia e a menor numeração possível, certo? Por exemplo, se eu tenho um butano, eu posso ter o butano 1 ou buteno 1 ou buteno 2, né? Menor numeração possível, né? Então é bem normal eles fazerem isso, né? Você vai numerar a cadeia, né? Vai colocar a menor cadeia possível, vai olhar que essa menor cadeia possível, a dupla ligação vai falar, é o met, et, prop, but. Se é um pentano, é um pente, né? É um penteno. Penteno o quê? Penteno 1, penteno 2 e assim vai, em todos os compostos, né? Penta, 2, eno, né? Ou seja, penta, que são 5 carbonos, 2, que a dupla ligação dessa vez está no carbono 2, e eno, que é uma dupla ligação. Então você está informando tudo, certo?
E a tripla ligação? Aí vai falar dupla, tripla. É terminação ino. Terminação ino é o alcino. Esse alcino eu vou ter uma tripla ligação, como eu já falei. Então a mesma coisa do conceito dos alcenos é o conceito do alcino, né? O alcino, ele tem uma tripla. Então se eu tenho uma tripla ligação com um carbono que tem numa cadeia, perdão, que tem 5 carbonos, eu tenho que ver onde está a ligação tripla. Se a ligação tripla está no primeiro carbono, é um pente, porque são 5 carbonos. No carbono 1, né, no primeiro carbono 1, ele tem ino, uma tripla ligação. Isso é informado ali, jeitinho, né? Pentino, propino, né? Propino o quê? Propino 1, propino 2, né? Então vai ver aonde está a tripla ligação. Certo? Isso aí são os compostos normais. Nós temos um conceito que é também bastante importante, que é quando tem ramificação. Ele tem uma continuação na cadeia. No meio da cadeia, ele tem uma continuação. Imagina um composto com 5 na cadeia principal, e aí você sempre tem que olhar a maior cadeia possível, né? Essa maior cadeia e com 5 carbonos, e no carbono 2 tem uma ramificação, tem um carbono ali, né? Então ali eu tenho que informar, eu vou numerar essa cadeia, né? Então você está vendo um composto ali principal com 5 carbonos, e no carbono 2 ele tem uma ramificação. E aí os mesmos conceitos, met, et, prop, but e 5 é penta. Um carbono ali no carbono 2, né, uma ramificação, eu vou chamar de metil. Então 2-metil pentano, certo? Então eu tenho que informar aonde está essa ramificação. E as mesmas coisas sempre para esse carinha. Met, et, prop, but, met, et, prop, but, met, et, prop, but. Esses são os conceitos. Isso cai muito em Enem, né? E cai bastante nos outros vestibulares também. Certo, galera? Galerinha, no nosso canal nós temos 2 links. O primeiro, um convite do Telegram, e o segundo, para você analisar o seu aprendizado, porque o seu aprendizado é muito importante, né? E tem da gabarito. E vou pedir também para vocês deixarem o curtir, se inscrevam no canal, ative o sininho e coloque nas suas mídias sociais para me ajudar mais um pouquinho, porque sem química não rola e fica muito mais gostosinho. Valeu, galera!